Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Solta a sua Bíblia e no seu lugar peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amado Deus e bendito Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos na tua presença e o nosso coração está aberto, está sedento, está necessitado de ouvir a tua voz. Ó Deus, a tua palavra diz que a letra mata, porém o teu Espírito vivifica. Por isso, Espírito Santo, eu peço, toma o lugar do pregador. Nós não estamos aqui para ouvir informações teológicas, experiências pessoais da vida do pregador. Nós queremos ouvir a voz que vem do teu trono, algo que venha do teu coração para o coração da tua igreja. Por isso, Espírito Santo, remove as barreiras, remove o bloqueio mental e espiritual, assenta-te do trono do nosso coração, e que o teu Espírito, a tua graça, a tua unção, o teu poder sejam derramados, e todos sejamos quebrantados, fortalecidos, renovados pela tua presença nesta noite, no nome de Jesus. Diga: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a fé, a esperança e a alegria da salvação, operando um milagre na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podei vos assentar. O Senhor Jesus se despiu da sua glória, se fez homem, sujeito às mesmas tentações que você e eu. Ele existia desde antes da fundação do mundo. Em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus não tem início, não tem meio e não tem fim. Ele não foi criado, ele é o autor da criação. Contudo, ele se despiu da glória que tinha junto do Pai, antes da fundação do mundo. Ele se esvaziou do seu poder, o poder que fez os céus e a terra, e ele se fez homem. A Bíblia diz que ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Na cruz, o Filho de Deus assumiu em seu corpo os pecados, as iniquidades e as maldições que nos separavam de um Deus que é 3 vezes santo. Aquele que jamais pecou, que jamais encontrou engano em seus lábios, sofreu a ira de Deus. Ele verteu o seu sangue puro, a fim de que a justiça de Deus fosse saciada, e todo aquele que o receber como Senhor e Salvador, através da fé no seu sacrifício, tivesse novamente acesso à presença do Pai. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Ele venceu a cruz e a morte. E antes de subir aos céus e reaver a glória que tinha com o Pai, desde antes da fundação de todas as coisas, ele se colocou diante dos seus discípulos e lhes deixou uma promessa dizendo: eu vou para junto do Pai preparar lugar,
a fim de que aonde eu estiver, vocês também possam estar. Não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, porque eu hei de voltar e vos levarei comigo, a fim de que aonde eu estiver, vocês também possam estar. João 14, 2, 3. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele faz. O homem pode prometer e não cumprir, mas passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não passará sem que antes se cumpra. Jesus subiu aos céus e foi recebido na glória. Porém, Ele nos deixou sinais, a fim de que não sejamos pegos desapercebidos. Porque Ele disse: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque enquanto estamos aguardando a vinda do nosso Senhor, nós estamos enfrentando as astutas ciladas do diabo a cada dia. A cada momento você passa por tentações, por tribulações, e muitos estão ficando à beira do caminho. E o desejo de Deus é que você esteja na sua presença em santidade e o servindo de todo o coração. Por isso Ele disse que nos dias que antecederiam a sua volta, haveriam guerras e rumores de guerras. Você pode ler em Mateus depois na sua casa, capítulo 24. Ele disse: e haverão guerras e rumores de guerras. Nação se voltará contra nação, e reino se levantará contra reino. Haverá fome em várias partes do mundo. Haverão epidemias de doenças que ceifarão a vida de milhares. Os poderes dos céus e da terra seriam abalados, e haveriam vulcões, terremotos, maremotos, tufões, ciclones, que ceifariam a vida de milhares de pessoas. O mundo está com medo, mas a palavra do nosso Deus diz: quando, pois, virdes todas estas coisas, não temais, alegrai-vos, exaltai, rendei glórias a Deus, porque é chegado o dia da vossa redenção. Quando você abre o jornal, quando você liga a TV e você vê de que um pai matou o filho, de que o filho matou o pai, de que uma nação se levantou contra a nação vizinha, de que surgiu uma nova epidemia e tem ceifado milhares, quando você vê que o homem tem decaído em seu padrão moral, quando você vê que um maremoto ceifou a vida de centenas em várias nações, e que milhares foram mortos pelas ventanias, você tem que entender como uma mensagem de Deus para a tua vida. Efésios 5,14, o Senhor diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, te dará entendimento. Quando você liga a TV e você vê a criminalidade, você vê assassinato, roubo, furto, guerra, fome, epidemia, é o Senhor que está falando para a sua igreja: esteja atenta, esteja percebida, vigie, ore, não perca a sua salvação. Porque os homens sabem analisar através dos sinais do tempo se irá chover, se fará calor ou frio. Assim também a igreja deve observar os sinais, e os sinais estão nos dizendo que a volta do nosso Senhor está chegando. Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, não haverá tempo para que você dobre o joelho e conserte a sua vida. O ladrão não avisa quando ele arromba a casa para roubar. Por isso o Senhor diz que você deve estar apercebido,
vivendo a cada dia como se fosse o último. Jesus veio como um pescador. Ele se vestia como um homem pobre. Estava em meio aos pobres. Por isso foi rejeitado pelos judeus. Olharam para ele e disseram: o Senhor é o nosso rei. Esperávamos que o nosso rei viesse em uma carruagem real, com uma coroa de ouro, diante de um exército, empunhasse uma espada e gritasse independência ou morte. Mas Jesus não veio para livrar Israel do Império Romano. Ele veio para libertar o homem do pecado que o leva à perdição eterna. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar do pecado. O apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 15, 51 em diante, até os 57, ele diz assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos. Tem um ditado que diz: para tudo se tem remédio, só para a morte, da morte ninguém escapa. Paulo diz diferente, ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados. Porque é necessário que o corpo que é mortal se revista da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E então, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Cadê, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu poder de ferir? Pois o poder de ferir da morte é o pecado. Por isso damos graças a Deus, que por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venceu a morte, cumprindo a lei. Se você está em Cristo, você cumpriu a lei. Se você está em Cristo, a morte já não tem poder sobre a tua vida. Você passou da morte para a vida. O Espírito Santo fala através de Paulo, a igreja em Roma, Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você está em Cristo, a morte já não tem poder sobre você. Você passou da morte para a vida. Você tem a vida de Deus. Você tem a vida eterna em você. Diga graças a Deus. Então, quando Jesus vier, ele não voltará como um pescador. Ele não voltará para ser surrado, escarnecido. A Bíblia diz que ele voltará revestido de glória e poder, e com miríades de anjos celestiais, dos 4 cantos da terra, ele arrebatará os seus escolhidos, a sua igreja santa e eleita. Dos 4 cantos da terra, aqueles que estão na presença de Deus, que entregaram as suas vidas a Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que largaram a mentira, o adultério, a prostituição, que reconheceram o seu estado miserável e se humilharam diante do Senhor e foram lavados pelo seu sangue. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque receberão o direito de entrar na cidade santa, a nova Jerusalém, pelas portas. Não somos salvos por obras, por méritos. Os nossos méritos, as nossas obras diante de Deus são semelhantes a pano de trapo imundo. Nós somos salvos pela graça manifesta pela fé em Cristo. E fé é dom, fé é presente. Você não tem que se gloriar por crer, porque é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não merecemos ser salvos,
mas Jesus, o justo, nos justificou. Por isso somos aceitos na presença de Deus. Somos recebidos por Deus como filhos, como a família de Deus. Jesus, ele voltará e, como Paulo disse, nos arrebatará num abrir e piscar de olhos. Você não tem tempo de orar e consertar a tua vida num abrir e piscar de olhos. Milhares de pessoas estão perdendo a salvação e partindo para a eternidade, e milhares de pessoas ficarão e não serão arrebatadas, porque estando na igreja não estão guardando a palavra de Deus, porque estando na igreja deixaram o primeiro amor esfriar dentro dos seus corações, se afastaram de Deus e nem perceberam, voltaram à prática das obras do velho homem. Mesmo na igreja, as pessoas dizem, fulano se desviou porque não vem mais à igreja. Mas e aqueles que estão desviados dentro da igreja? E aqueles que mesmo estando toda semana na igreja, voltaram a praticar as obras do velho homem? Ninguém é salvo porque vem à igreja. Os salvos vêm à igreja, mas nem todos que vêm à igreja são salvos. Porque o que vai definir se você entrará no reino de Deus não é se você vem à igreja, não é se você conhece a palavra, não é se você serve a Deus. Jesus diz em Mateus 24, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho, eu expulsei demônios, eu operei grandes milagres, eu falei a multidões, e ele dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que garante a tua salvação é se você ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. Se você luta a cada dia contra o pecado, é isso que evidencia a obra de regeneração de Deus na nossa vida. Aquele que é nascido de Deus, de João, não vive na prática do pecado. Nós pecamos porque estamos num vaso de barro, mas nós não vivemos na prática do pecado. É diferente, dá para entender isso? Você peca, mas você não vive na prática do pecado. Você luta a cada dia, a cada momento, e quando você faz algo errado que transgride a palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao teu coração, você se entristece e você dobra o joelho e se humilha dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, e o sangue de Jesus apaga as tuas transgressões. O Salmos 32 diz, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputa pecado e cobre as suas transgressões. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de pecado. Se você servir a Deus e tiver boas obras, do início ao fim da tua vida, estas boas obras não podem cobrir um único pecado. No entanto, todos os teus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento de Deus, através da tua fé em Jesus, através de você entregar a tua vida àquele que tem poder de perdoar. O Espírito Santo fala lá em João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então Jesus virá, revestido de glória e poder, dará ordens aos seus anjos, e a igreja dos 4 cantos da terra será arrebatada com poder e grande glória. As pessoas, a Bíblia diz em Mateus 24, estarão 2 na mesma cama, um será levado e deixado o outro. Estarão 2 no campo trabalhando, um será levado e deixado o outro. Deus é o Senhor de toda a igreja, mas Ele te vê como um ser individual. Deus, Ele conhece as tuas particularidades e Ele se relaciona com cada um de uma forma pessoal. Deus conhece o teu coração, os teus pensamentos, os teus sonhos, os teus projetos, o que te faz desanimar, o que te deixa triste, o que te deixa alegre. Deus tem tratado contigo como um pai se relaciona com o filho, como o melhor amigo se relaciona com você. E Jesus disse, ainda não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu vos tenho revelado aquilo que há de acontecer. O servo não sabe o que vai acontecer, o escravo não sabe, mas o amigo sabe, e ele tem te revelado. Então, sairá nas revistas, nos jornais, na TV, o mundo entrará em crise,
Aviões vão cair, porque os pilotos serão arrebatados, os que forem cristãos. Haverão inúmeros acidentes, porque aqueles que são cristãos e forem arrebatados, só a roupa da pessoa vai ficar. O corpo dela será transformado, como Paulo disse. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Eu lembro agora quando Paulo diz aos Coríntios que agora nós vemos em partes, como que por um espelho, como através de uma neblina, mas chegará o dia em que nós veremos como somos vistos e o conheceremos como Ele nos conhece e como Ele é, nós seremos. Nós teremos um corpo santo, incorruptível, imortal e glorificado, tal qual o Senhor Jesus. Assim como Ele é, nós também seremos. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir o Senhor Jesus. Mas não confunda ser fiel, servir, fazer parte da igreja santa e eleita com fazer parte da igreja terrena, eclesiásticas. Tem muitas pessoas que estão ligadas na igreja terrena, da instituição. Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou da Assembleia de Deus. Há 30 anos eu conheço toda a sã doutrina da igreja, mas não conhece o Senhor da igreja. Não perdoa. É fofoqueiro. É mentiroso. Continua na prática da iniquidade. Só está atrás de uma máscara de santidade. A Bíblia diz, Hebreus 4, 12 e 13, só o 13 eu vou citar. Todas as coisas estão visíveis e claras diante de Deus, aquele a quem nós havemos de prestar contas. Eclesiastes 12, 13, 14 diz: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, pois Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Os olhos do nosso Deus são como chamas de fogo. Não há nada que possa ser escondido nas trevas, não há nada que esteja oculto. Amém, igreja? Então você tem que ser verdadeiro. Se você encobrir a tua iniquidade, você não prosperará, você não terá vida eterna, você não terá a bênção de Deus, você não terá a alegria de Deus. Mas se você confessar o teu pecado e o abandonar, você alcançará a misericórdia. Deus é bom e misericordioso. Então, será noticiado nos 4 cantos da terra que milhares de pessoas desapareceram. O maior evento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. A igreja vai para diante do trono de Deus, participar das bodas do Cordeiro, receberá um novo nome, receberá o galardão pelas obras que fez por Deus e pelo seu próximo, receberá orientações acerca do milênio, que governará como reis e sacerdotes aqui na terra com Cristo durante os 1000 anos, e na terra terá início o governo do anticristo. 7 anos, divididos em 2 etapas. Um líder mundial que terá o apoio das nações mais poderosas da terra e irá se levantar. Ele irá unir 3 coisas que são os pilares de uma sociedade: a religião, a moeda e a política. O anticristo, ele fará um acordo de paz entre Israel e os povos árabes. Hoje eles têm constante guerra porque os palestinos, os árabes, eles construíram uma mesquita onde era o templo de Salomão, lugar onde os judeus adoram a Deus, um templo que foi construído 2 vezes e destruído 2 vezes. E após o arrebatamento da igreja, a igreja é o que refreia o anticristo, a igreja é o que refreia o poder de Satanás. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2 que ele não se manifesta ainda porque a igreja, que tem o Espírito Santo, ainda está aqui, mas quando a igreja for arrebatada, a portadora do Espírito Santo for arrebatada, nada vai deter o anticristo. Então, Satanás, no corpo de um homem, vai governar a terra. E ele vai ter um governo que vai se dividir em 2 etapas. A primeira se chama tribulação e a segunda, grande tribulação. Cada uma vai durar 3 anos e meio, fechando os 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai trazer a solução
econômica, política, social, sanar as debilidades do povo. Ele vai matar a fome das pessoas, ele vai fazer com que as pessoas sejam prósperas, se sintam em paz. Mas a palavra diz: quando disserem paz, paz, eis que lhes sobrevirá repentina guerra, e de forma alguma escaparão. O que vai acontecer? Quando o anticristo conquistar o povo e as pessoas o amarem, as pessoas forem fiéis a ele de coração e fechar 3 anos e meio, ele irá a Jerusalém, onde os judeus irão reconstruir o templo de Salomão, que já está com o projeto pronto, que já estão conseguindo dinheiro para que, quando tiver a primeira oportunidade de começar a reconstrução desse templo, os judeus, eles vão voltar a oferecer sacrifícios a Deus, porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles ainda esperam a manifestação do Messias. Jesus falou: eu vim enviado pelo meu Pai, vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome, e eu vos digo, a esse recebereis. Ele estava falando do anticristo. Então, o anticristo, ele vai em Jerusalém, vai retirar o sacrifício que os judeus oferecem a Deus diariamente. Daniel fala sobre isso. Jesus também ratificou a palavra de Daniel, dizendo: quando vocês virem, pois, a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, ainda ele diz: quem lhe entenda, quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa, fujam, porque nunca houve tempo de tamanha angústia e tribulação na terra como haverá nestes dias. Porque o que vai acontecer? Quando chegar nos 3 anos e meio do governo do anticristo, ele irá retirar o sacrifício dos judeus, irá se assentar no trono e irá se proclamar Deus. E ele vai exigir adoração. Então começará a grande tribulação, a segunda etapa. E aqueles que não o aceitarem como Senhor, aqueles que não jurarem fidelidade e não receberem uma marca na sua mão ou na sua fronte, porque diz ali em Apocalipse: e a todos, os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os sábios e os leigos, será ordenado que receba uma marca, ou na sua mão ou na sua fronte. E quem não receber será morto, não poderá comprar e nem vender. Mas aquele que receber essa marca irá beber do cálice da ira de Deus, preparado para o diabo e os seus anjos, e sofrerá a ira de Deus, que não tem fim, de noite e de dia, pelos séculos dos séculos. Estou correndo, né, irmãos? Estou correndo bastante, mas tem que ser assim, senão eu não consigo. Então, nesse momento, os cristãos que não foram arrebatados, porque estavam na igreja, mas com o pé no mundo, os filhos dos cristãos, aquela esposa, aquele marido, aquele filho que não vem na igreja, que não quer ter compromisso e que ficou, ele vai lembrar da palavra, porque conheceu a palavra na igreja, e vai ver que o governo do anticristo, ele vai entender o que está acontecendo. Daniel 12 diz assim que os sábios não, os perversos não entenderão, mas os sábios entenderão. Os perversos procederão perversamente, mas os sábios entenderão. Então, os cristãos que não foram arrebatados, que não subiram com a igreja, eles vão ver o anticristo se levantando e não vão querer aceitar aquela marca da besta. Não vão querer aceitar o chip. Talvez seja o chip. Hoje já tem um chip que tem todos os dados da pessoa, a localização, nome, endereço, conta bancária, tudo. Você não vai precisar mais usar o dinheiro. Hoje tem cartão e já tem, através da mão você pode sacar, é ou não é? Mas isso aí vai ficar para coisa do passado. Vai ter um chip que a pessoa vai passar ali no scanner e vai passar o dinheiro da tua conta para a conta do supermercado, para a conta da farmácia. E quem não tiver esse chip, que não se sujeitou ao governo do anticristo, não vai poder nem comprar e nem vender. Está dando para entender? Então, as pessoas que rejeitaram o governo do anticristo, elas vão ser mortas, decapitadas, queimadas, fuziladas, crucificadas. Aproximadamente 110 mil cristãos são mortos no mundo a cada ano. Egito, Síria, Líbano, Etiópia, países de predominância muçulmana. E essa perseguição vai se estender para todo o globo terrestre. Se você que não subir com a igreja, espero que você suba, mas se você estiver brincando, você não vai subir. Estar aqui dentro não te garante salvação. Então, as pessoas serão presas e levadas às autoridades.
E lá elas vão ter a oportunidade de rejeitar Cristo. Por isso diz anticristo. Elas irão ter que rejeitar Cristo e jurar fidelidade ao anticristo, que será um homem bonito, carismático, vai saber falar, vai saber articular entre as nações, entre os líderes de guerra. Um homem sábio. Satanás é sábio, mais do que Daniel, que foi um grande homem. Então, aqueles que rejeitarem a marca serão mortos. E será possível ser salvo após o arrebatamento. João foi levado ao dia do Senhor, quando a igreja estava diante do trono adorando a Deus. E um dos anciões, um dos 24 anciões, perguntou para João, a igreja estava diante do trono de Deus, adorando com palmas nas mãos, cantando um novo cântico, que ninguém conhece senão aqueles que foram arrebatados, salvos. Milhares de pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas, adorando a Deus e ao Cordeiro, rendendo graças àquele que morreu e com seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para o Senhor. Então, João foi levado a esse dia e ele viu que algumas pessoas estavam chegando e se unindo àqueles que já estavam lá, porque já tinham sido arrebatados. E daí o ancião perguntou para João: quem são esses que usam vestes brancas e de onde vêm? E João olha para o ancião e diz: não sei, tu sabes. E daí o ancião diz para João, para que fosse revelado não apenas a ele, mas para mim e para você: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles não foram arrebatados, estavam brincando na igreja, estavam com o pé no mundo, um pé na igreja, haviam esfriado no primeiro amor, estavam na igreja, mas continuavam fazendo coisas em secreto. Não foram arrebatados, mas na grande tribulação eles não negaram o Cordeiro, não amaram as suas vidas até a morte. Por isso a palavra diz: bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor. Salmo 115 ainda diz que preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Então, eles não amaram as suas vidas até a morte, eles não negaram Jesus, eles não aceitaram o governo do anticristo, foram mortos, tombaram na terra, mas foram recebidos como Estevão na glória, pelo Rei dos Reis, pelo Santo dos Santos, pelo nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz: eles nunca mais terão fome, eles nunca mais terão sede, eles nunca mais sofrerão com o ardor do sol. Por quê? Porque no governo do anticristo, como eles não vão poder comprar e vender, eles vão ter que fugir para os montes, para as florestas, para as cavernas. Se forem capturados, serão torturados e mortos. Então muitos morrerão de inanição, vão morrer de fome, vão morrer de sede, vão morrer de frio, vão morrer abandonados sem ter o que comer nas florestas. Outros serão presos, decapitados. Ainda a Bíblia diz que a alma dos decapitados pelo amor do Senhor clama debaixo do trono do Senhor: até quando, ó justo juiz, grande rei, não vingará a nossa morte do sangue da mão dos malfeitores? Então, se você não for arrebatado, terá uma chance, mas vai custar a tua própria vida. Hoje você aceita Jesus, você recebe o perdão, você é salvo. Se você morrer, você é salvo. Mas depois do arrebatamento, não basta dizer: eu aceito Jesus. Você vai ter que provar dando a tua própria vida. Por isso, meu irmão, fique firme na fé, leve a sério, não brinque de ser cristão, arrependa-se. Deus abençoa a tua vida, Deus tem vitória para a tua vida, mas você não tem que vir na igreja para receber a bênção, a cura, a provisão. Tudo isso Deus vai fazer para você. O que tem que te preocupar, o que tem que tirar o sono não é: ai, será que ela está pensando em mim? A pessoa se preocupa com tudo, se preocupa com quem que eu vou namorar, que roupa que eu vou vestir amanhã, que perfume eu compro aquele ou compro aquele, faço aquele curso ou faço aquele outro. Se preocupa com tudo, mas não se preocupa com a eternidade. Depois que a pessoa fecha o olho aqui nessa terra, e ninguém sabe o dia da morte e nem do arrebatamento, não vai importar se você fez faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, se você tinha carro, se você tinha mansões, se você tinha dinheiro na conta. A única coisa que vai importar é se o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A única coisa, meu irmão. Essa tem que ser a tua preocupação.
Isso tem que ser o que tira o teu sono. A igreja pensa em tudo, não pensa na salvação. E nós devemos nos preocupar com a nossa salvação, porque o que está em jogo não é algo temporal, é a nossa eternidade. Eu vou ter que encerrar por aqui, senão eu precisaria de muito tempo para falar, eu não tenho esse tempo. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Então eu vou concluir. Se eu tiver uma outra oportunidade, uma outra vez, eu posso parar de onde continuar de onde eu parei. Eu gostaria de falar sobre o milênio, que é muito interessante o milênio. Depois, sobre o juízo. Na verdade, eu queria falar sobre o juízo hoje, mas só que eu não quis entrar direto no juízo, porque se você ia ficar meio perdido. Então eu quis começar lá de trás, e eu não consegui chegar no juízo. Eu não consegui chegar nem no início de onde eu queria. Mas glória a Deus. Vou pedir para o pastor Simon vir aqui. Nós vamos rapidamente adorar a Deus com cântico. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. E nós vamos também orar. Nós vamos aproveitar esse momento e fazer um concerto com Deus. A Bíblia diz que Deus coloca no nosso coração a certeza da alegria da salvação. Você não pode pensar, será que eu sou salvo? Se eu morresse agora, será que eu ia para o reino de Deus ou para o inferno? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Davi disse que ele tinha a alegria da salvação que Deus havia lhe dado. Deus, ele quer te dar essa certeza, colocar no teu coração essa alegria. Preocupe-se com a sua salvação. Jesus está voltando. Jesus está às portas. O Rei dos Reis está voltando para te levar. Esteja apercebido, esteja atento, reavive o resto que estava para morrer. Reavive a chama do primeiro amor. Faça do Senhor o teu tudo, a tua prioridade. O ame de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Coloque Ele acima da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, do teu trabalho, do teu sucesso. Ame a Deus desesperadamente. Ame a Deus de todo o teu coração. Se envolva com Deus, com a sua obra. Busque um relacionamento de intimidade com Ele, porque disso depende a tua salvação. Talvez você está tendo uma das últimas oportunidades. Talvez essa seja a última ou uma das últimas palavras que você tem ouvido. Se você está vivo, não importa o quão pecador você foi, aquele que te perdoa é fiel. Ele pode te purificar. Ele te dá uma nova chance. Volte-se para Deus. Ele te ama, mas Ele não terá o culpado por inocente. Milhares de pessoas do Vale da Decisão, pessoas que semanalmente estão indo às igrejas, estão morrendo e indo para o inferno. O inferno está lotado de pessoas que frequentavam igrejas. Pessoas que hoje estão clamando, quando você me ouve agora, estão gemendo, estão suplicando uma única oportunidade, e não é possível. E você está aqui na terra dos viventes, você tem essa oportunidade. Se conserte, meu irmão, se conserte com Deus, peça perdão para Deus, diga que você quer mudar, diga que você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Diga, Senhor, eu não quero viver de aparências. Deus conhece o teu caminhar, o teu assentar, o teu levantar. Não podemos enganar o Senhor, então conserte-se. Aquele que mentia, deixa a mentira. Aquele que roubava, deixe de roubar. Aquele que se prostituía, adulterava, abandone o pecado. Abandone a maledicência, a fofoca, a idolatria. E renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Se humilhe diante do trono de Deus. Quero estar em tua presença,
meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua. Sim, Deus, que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Abre teu coração, igreja. Maravilhoso Deus. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe quem realmente nós somos. Nós não podemos ocultar nada diante dos teus olhos. Os teus olhos são como chamas de fogo que penetram a ponto de dividir a alma do espírito, as juntas da medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. E o nosso coração é mau quando não é tratado pelo teu Espírito. Meu Deus, nós somos pecadores. Não há em nós obras de justiça, não há em nós méritos que possam nos trazer a salvação. Todos nós somos miseráveis pecadores. Todos nós dependemos da obra da cruz, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não olha para os nossos méritos, não olha para as nossas obras. Ó Deus, olha para aquela cruz ensanguentada, aonde o Senhor, o nosso Salvador, deu a sua vida por nós. E vem agora, através do teu Espírito, nos purificar, nos renovar, nos fortalecer
peques mais. Toma posição, que a partir de agora você vigie, você ore, você se consagre, você ande em novidade de vida e não perca o que o Senhor conquistou na cruz em Calvário. Oh, em nome de Jesus. Não perca a tua salvação. Talvez seja a tua última oportunidade hoje. Não tem acaso quando Deus age. Deus te trouxe aqui. Eu quero fazer uma oração com você que diz: eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus publicamente. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Porém, aquele que me rejeitar e se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Eu quero fazer um convite para você que ainda não entregou publicamente a sua vida a Jesus. Eu gostaria que você, toda a igreja pode baixar a mão agora. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus publicamente. Essa é uma das orações que eu quero fazer. Levante a mão. Você que ainda não entregou publicamente. Publicamente. Levanta bem alto a tua mão. Os irmãos ali, o irmãozinho ali. Você que ainda não entregou publicamente. Você ainda não. Amém? Pode vir bem aqui na frente. Você que ainda não entregou. Mais alguém? Pode passar aqui, irmão. A Bíblia diz que Deus registra as obras dos homens. O texto que eu iria ministrar fala isso. Que existem livros que registram tudo o que você faz, fala, pensa e deixa de fazer. E no livro do Senhor, arrolado nos céus, Deus está registrando que você, miserável pecador, que até então caminhava passos largos para a perdição eterna, neste momento, dia 24 de julho de 2015, na igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Cavalhada, ouvindo a palavra, veio ao altar, o altar do Deus Todo-Poderoso, e diante da congregação dos santos, você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que me recebe é amado pelo meu Pai. Amém? Vou convidar você a se ajoelhar nesse momento, porque você está diante do Rei da Glória. Você que vai entregar, só você que está entregando a sua vida. Você que ainda não tinha entregado publicamente, para que fique registrado, porque Satanás é extremamente legalista. Ele pode te acusar, mas ele não terá como acusar, porque está sendo registrado. Deus vai trazer esse dia e vai mostrar que você se prostrou e você recebeu o Senhor Jesus, o teu Salvador. Pai, estas pessoas ouviram a tua palavra. Senhor, elas creram na obra redentora da cruz. Elas creram que Jesus um dia se fez homem, assumiu os pecados que a condenavam e morreu na cruz, vertendo o sangue precioso, a fim de que elas fossem perdoadas e tivessem acesso à tua presença. Elas sabem que não têm méritos ou obras, mas elas estão confiando no teu amor e na tua graça. Então agora, ó Deus, apaga os pecados delas, apaga as culpas, as iniquidades, aquilo que as condenava, e as cobre com o sangue de Jesus. Ó Deus, escreve o nome delas no livro da vida do Cordeiro arrolado nos céus, e que no dia da glória do Senhor elas sejam arrebatadas e recebam a vida eterna. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração para você que diz: eu estou na igreja toda semana, mas eu não sinto a certeza da salvação. Eu não tenho a certeza de que se eu morresse agora, eu iria para o céu. Porque você sabe que existem áreas da tua vida que
você precisa consertar. Você se sente. Eu quero orar para que Deus restaure em ti a certeza da salvação, que Ele apague os pecados. A Bíblia diz lá no Isaías 59: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir, mas as tuas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Eu quero orar para você que eu me sinto fraco, eu preciso ser renovado, eu preciso sentir o perdão de Deus, eu preciso recomeçar, uma nova chance. Levanta a tua mão, você que é essa pessoa, que você diz: eu estou fraco, eu preciso ser fortalecido. Levanta a tua mão bem alto, você que precisa dessa oração. Amém? Amém? Toda a igreja fecha os olhos. Pode se colocar em pé, você que está prostrado. Senhor, que o Teu Espírito complete a boa obra e faça na vida de cada pessoa aquilo que o homem não tem condição. Aperfeiçoa o Teu povo, complete a Tua boa obra e prepara-nos para o grande dia do Senhor. Diga amém e graças a Deus. Aplauda bem forte.